assim que eu fiz a minha carreira artística e procurei valorizar a poesia do Nordeste. Em primeiro lugar, valorizando o meu nome, por onde eu andei, graças a Deus, só fiz amizade, só deixei boas recordações e respeito. Todo mundo me guardava respeito e eu guardava respeito a todo mundo. Todo mundo era meus amigos e eu era amigo de todos, né? Como artista, a gente, em muitos lugares, a gente tornava-se como um Deus pequenino. Então tinha os nossos apologistas, os fãs, né? E que nos admiravam. E assim eu passei 30 anos divulgando a poesia através do improviso ao som da viola nordestina, né? Essa viola, que segundo a história, é um instrumento de origem francesa e o primeiro instrumento de corda tocado no Brasil. Tem mais esta, o primeiro instrumento de corda tocado no Brasil. A história registra que quando D. João VI veio para o Brasil, com aquela história da invasão napoleônica, né? Que era invadir Portugal, e que D. João VI, protegido pela Inglaterra, emigrou para o Brasil, veio instalar a corte aqui no Brasil. Ele trouxe cantadores de viola na comitiva. Na comitiva ele trouxe cantadores de viola. E que em Portugal era muito comum, a gente tem através da história conhecimento que homens ilustres naquela região da Península Ibérica cantavam de improviso. O rei Dom Dinis, no século XIII, é o esposo da rainha Isabel, que tornou-se rainha santa, hoje canonizada pela Igreja Católica, Santa Isabel de Portugal, que era muito generosa, muito caridosa, esposa de Dom Dinis. E Dom Dinis tocava viola, cantava de improviso. Então os cantadores eram convidados para cantar nos palácios reais, né? Lá havia nobres que tinham o dom de poeta e pegavam a viola e cantava de improviso. Assim. Então a gente aqui no Brasil herdou com as tradições da Península Ibérica, vindo para cá, como eu falei anteriormente, no século XVI, com os primeiros romanceiros que vieram por onde os navios, com os nossos colonizadores, trazendo uma bagagem imensa de literatura de cordel, história de amores, de aventura, de assombração, de toda espécie de cultura da poesia, da literatura de cordel, e eles escreviam e traziam nos folhetinhos, né? Que eram vendidos assim, dependurados em cordões, daí a cordel, como eu falei para vocês. Cordel vem de cordão, de cordão, né? Da escola, desde a escola provençal, dos aedos, né? Daquela região, da França, né? Onde a escola provençal se instalava, falando ainda um francês quase já latinado, e os cantadores, os trovadores, já divulgavam a poesia. Daí a Península Ibérica, Portugal traz para o Brasil, e aqui os cantadores surgem, e no século XIX começa a surgir os gêneros de poesia, as modalidades, tomando a forma própria que hoje nós temos aqui. Os cantadores do Nordeste representa uma riqueza cultural, uma bagagem cultural imensa na vida artística e cultural da história do Brasil, principalmente os cantadores do Nordeste. A poesia hoje é divulgada em todas as classes sociais e servem, como eu falei antes, de temas de trabalhos científicos, de mestrado, tese de doutorado e tudo mais, tanto aqui no Brasil como já a nossa herança, já indo voltando da França para a Universidade de Sorbonne, onde a professora titular da cadeira é uma brasileira,
que se doutorou lá na Universidade Federal de Sorbonne, né, com a literatura do cordel. E é estudado no mundo inteiro. A literatura do cordel é um ramo da cultura que é estudado no mundo inteiro, pelas pessoas, pelos intelectuais, pelos estudantes, principalmente na área linguística, né? Você é professora de língua portuguesa, aí sabe bem disso, o quanto aproveitamento, quanta riqueza se encontra através dos poemas para fazer estudo, dar aulas de interpretação, né? Através, não é, análise e tudo mais. Então, nossa cultura é diversificada. O senhor sendo cordelista e repentista, como o senhor vislumbra o futuro do cordel em nossa cidade de Limoeiro? eu acho que deveria haver um interesse por parte da sociedade limoeirense, principalmente dos empresários. Aí, a primeira coisa, um programa de cantadores na rádio difusora de Limoeiro, na rádio difusora aqui, hoje ali é o Centro Cultural, na FM, na Rádio Cultural, aqui da Rua da Alegria. Eles deveriam ali criar programa de cantadores para dar incentivo à poesia do Nordeste. Portanto, a poesia do Nordeste não é nada mais do que o gênero da poesia do cordel cantado de improviso. Ainda mais uma maravilha, né? Porque é feito de improviso. A literatura de cordel que a gente conhece tal, é através de folhetinho, já escrito. E os cantadores cantam de improviso. Se abrir um programa, aí for criado um programa, lançado um programa aqui, manda essas rádios, tanto na Rádio Cultural como na Rádio Difusora, Limoeiro ali, hoje, que chamava-se Rádio Cultural, não era Limoeiro, não era Jornal do Comércio, jornal, né? Foi bem. Mas que ainda tem o nome lá, conservando Rádio Difusora de Limoeiro, que hoje é o Centro Cultural Marco Vinícius Vilaça, um filho da nossa terra, né? E então, se criarem aí 2 programas, ou um programa bom aí no horário de audiência, ela vai renascer com muito afinco a poesia aqui em Limoeiro. Está faltando isso aí, porque é um ramo riquíssimo, muita gente aqui em Limoeiro entende, conhece e gosta, mas devido à falta de divulgação, fica uma coisa um pouco desprezada e esquecida, e que deveria haver. Deveria haver aqui no programa, tanto programa que, sem querer menosprezar, às vezes surge tanta bobagem, tanta besteira, e que deveria ter um programa de cantadores, uma dupla de cantadores eficiente para valorizar este ramo de cultura que não pode morrer na nossa cidade. A nossa cidade tem toda uma história envolvendo os cantadores aqui. Como já teve uma época de ouro aqui. Nós temos, tanto eu como Luiz da Silveira, o nosso nome foi pego por aí, escrito em vários lugares. Fizeram uma surpresa a mim na Escola Astro Costa há uns 8 anos atrás. Os alunos pesquisando na biblioteca encontraram um livro lá, falando dos artistas de Limoeiro, da cultura de Limoeiro, e vieram dizer: olha aqui o nome do senhor aqui, Luiz Lopes e Luiz da Silveira, aqui destacando assim, entre os de maiores destaques, Luiz Lopes e Luiz da Silveira. Então, que nós fizemos uma história aqui em Limoeiro. Gostaríamos que o senhor falasse uma frase que mais me marcou. Eu cantando com Aurélio da Silveira, em Ameixa, na casa de seu Francisco Silvestre, subprefeito de Ameixa. Naquele tempo havia a história de subprefeito, né? Mais ou menos nos anos 63. Então ele nos convidou para fazer uma cantoria na casa dele. Era um fazendeiro, era um político, era um cidadão de bem.
E nós estávamos fazendo uma cantoria na casa dele, e foi chegando o seu Joca Borba, de Cumaru, prefeito de Cumaru, que assistia às nossas cantorias, patrocinava as nossas cantorias também. E na hora que o seu Joca Borba foi chegando, aí a Aurélio da Silveira, que estava fazendo dupla comigo, terminou um verso dizendo: a coisa vai pegar fogo, já vem chegando um político. Aí eu, para brincar com o seu Joca Borba e com o seu Chico Silvestre, que era um político, e tantos outros que estavam ali, eu disse: eu não confio em político nem em tempo de campanha, porque quase todo ele é dotado de uma manha, com a mão direita faga, mas com a esquerda arranha. Então, coisas do passado que a gente guarda na memória, né? Isso pertencente à vida artística. Então, dentro da vida artística que a gente memoriza estas coisas mais importantes, né? Sem falar em outras e outras coisas importantes que nós tivemos na nossa vida, como os torneios de cantadores, as entrevistas, sendo televisionado, com os jornalistas dando cobertura, os fotógrafos fotografando, no outro dia sendo estampadas as fotos da gente nos jornais, bradando de mão em mão, mostrando o festival, o torneio, o congresso, conforme queiramos dizer, né? Então essas coisas marcaram a nossa vida, na vida de artistas, né? Senhor Luiz Lopes, nós agradecemos a sua contribuição para engrandecimento do nosso conhecimento. Fale de novo essa frase, porque foi Olha cruel. pra ele, né? Olhando para ele. Como é? Seu... Ali, junto com vocês três, né? Então é melhor as três juntas. Não, ela pode falar. Senhor Luiz Lopes, nós agradecemos a sua contribuição para agradecimento do nosso conhecimento. Não tá errado. Essa frase é errada. Depois ela refaz. Eu também agradeço a vocês aqui, fico satisfeito e me sinto honrado com a presença de vocês aqui e de mostrar um pouquinho aquilo que fui e que ainda sou. Eu, poeta, nunca deixa de ser, né? O artista, ele se imortaliza através do nome. Às vezes ele morre, mas fica feita aquela história. O homem morre e fica a fama, né? Então, os artistas, as pessoas que se dedicam a alguma coisa que mexe com o público, mexe com o popular, mexe com o social, não é? Então ele torna-se um imortal, porque as gerações vão sempre lembrar o nome da gente, aquilo que a gente também deixa escrito, é outra coisa também que nos imortaliza. Então eu me sinto agradecido também a vocês e satisfeito e honrado pela presença de vocês. E estou sempre ao inteiro dispor quando precisarem de mim.